Minha nora olhou ao redor da minha sala de estar, com o tipo de calma que vem apenas de alguém que já decidiu que possui o que não é seu. Ela sorriu suavemente, o tipo de sorriso que as pessoas usam quando ensaiaram suas falas e disseram: Sua casa é adorável. Meus pais ficarão no andar de cima. Minha irmã e os filhos dela ficarão no andar de baixo. É seu dever recebê-los. Meu filho estava ao lado dela, com os olhos baixos em silêncio, como se fosse um convidado na minha casa, e não o filho que eu havia criado sob este mesmo teto. Por um momento, o mundo parecia muito parado. Eu ouvi o relógio ticando atrás de mim, o leve zumbido da geladeira, o som do meu próprio coração batendo. Eles achavam que me haviam encurralado, um viúvo envelhecido sem para onde ir, sem ninguém para lutar por mim, sem ninguém para defender essas paredes cheias das memórias da mulher que eu amei. Eles acreditavam que eu baixaria a cabeça, diria sim, e simplesmente desapareceria no fundo da minha própria vida. Em vez disso, levantei-me lentamente, deixando as pernas da cadeira arrastarem contra o chão de madeira, observando ambos se encolherem. Sorri, um sorriso calmo e medido, o tipo que fez a confiança da minha nora vacilar pela primeira vez. Eu disse uma frase, apenas uma, e toda a sala caiu em silêncio. Eles não sabiam que no momento em que tentaram reivindicar minha casa, desencadearam algo em mim, algo mais afiado que a dor e mais antigo que o medo. Se a audiência ficar comigo, verá como a traição, a humilhação, os segredos que nunca esperaram e a vingança que cairá mais forte do que qualquer coisa que minha nora pudesse imaginar. Esta história não termina da maneira que eles pensam. Meu nome é Henry Dawson. Tenho 68 anos, sou um engenheiro civil aposentado que passou 40 anos construindo pontes e rodovias em 3 estados. Eu construí coisas destinadas a durar, concreto e aço que permaneceriam muito depois de eu ter partido. Nunca imaginei que a coisa mais difícil que eu teria que construir seria um caso contra minha própria nora. O domingo em que tudo começou estava incomumente quente para o final de outubro. Eu acabara de voltar de visitar o túmulo de Linda, onde passei uma hora puxando ervas daninhas ao redor de sua lápide e contando a ela sobre as folhas que mudavam, que ela sempre amou. 8 meses desde o funeral, e eu ainda converso com ela toda semana como se ela pudesse responder. A viagem de volta para casa geralmente me trazia paz, essa transição silenciosa da dor de volta ao ritmo da vida cotidiana. Mas quando virei em nossa rua naquela tarde, a paz era a última coisa que me esperava. 3 carros estavam na minha garagem. Reconheci o sedã do Andrew, mas os outros eram desconhecidos. Um SUV prateado e um veículo de luxo preto que gritava: dinheiro gasto para impressionar. Meu pulso acelerou enquanto eu estacionava atrás deles. Através da janela da sala de estar, pude ver figuras se movendo, sombras passando de um lado para o outro, como se fossem os donos do lugar. Encontrei-os na cozinha. Não apenas Andrew e Samantha, mas toda a família dela. Mark Whitmore com seu bronzeado de golfe e a postura de clube de campo, Carol com seus olhos avaliadores catalogando cada superfície, e Julia, a irmã mais nova de Samantha, já abrindo armários como se estivesse fazendo um inventário. Eles estavam andando pela minha casa, tocando as coisas de Linda, discutindo a disposição como potenciais compradores em uma casa aberta. Henry. Samantha me avistou primeiro. Seu sorriso era largo e caloroso, o tipo que nunca chegava aos olhos dela. Não esperávamos que você voltasse tão cedo. Venha se sentar. Temos notícias maravilhosas. Eu não me sentei. Fiquei na porta da minha própria cozinha, observando estranhos reivindicarem um território que não era deles para reivindicar. Sua casa é adorável, Henry, ela continuou, e gesticulando amplamente para o espaço que Linda havia decorado com 35 anos de amor. Meus pais têm olhado lugares nas proximidades, mas por que se preocupar quando há tanto espaço aqui? Mamãe e papai ficarão no quarto do andar de cima, aquele com o bom banheiro. Júlia pode ficar no quarto de hóspedes. Você nem vai notar que eles estão aqui. As palavras pairaram no ar como uma declaração de guerra embrulhada em seda. Olhei para meu filho. Andrew estava atrás dos ombros da esposa, curvado, com os olhos fixos no chão de azulejos. Ele não olhava para mim. Não conseguia olhar para mim.
Naquele momento, vi o menino que um dia me seguia nos canteiros de obras, fazendo perguntas sem fim sobre paredes de suporte e profundidades de fundação. Aquele menino curioso se tornara um homem que não conseguia encontrar o olhar do pai, enquanto sua esposa desmontava tudo o que havíamos construído. Carol Whitmore avançou, sua voz transbordando preocupação ensaiada. Estamos apenas pensando em você, Henry. Um homem da sua idade sozinho nesta grande casa não é seguro. Somos família. Família cuida um do outro. Eu observei Samantha trocar um olhar com a mãe, rápido e cúmplice. Havia algo ensaiado em seus movimentos, em suas palavras, na maneira como se posicionaram ao redor da sala. Esta não era uma visita espontânea. Esta era uma ocupação planejada e coordenada enquanto eu falava com minha esposa morta sobre folhas de outono. E então, me lembrei de 3 meses antes de Linda morrer, quando o câncer já havia começado, roubando sua força. Ela segurou minha mão com uma força surpreendente. Henry, ouça-me. Se algo acontecer comigo, encontre o envelope azul na minha caixa de joias. Prometa-me que não o abrirá, a menos que realmente precise. Eu prometi, confuso e de coração partido, atribuindo sua urgência à medicação ou ao medo de me deixar sozinho. Eu havia esquecido daquele envelope até este exato momento, de pé na minha cozinha, cercado por abutres com sorrisos de família. Olhei para cada um deles, por sua vez. A arrogância de Mark, o cálculo de Carol, a sensação de direito de Julia, o triunfo mal disfarçado de Samantha e Andrew, meu filho, ainda olhando para o chão. Então eu sorri. Não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de um engenheiro que acabara de identificar uma falha estrutural que todos os outros haviam perdido. O que eu disse a seguir fez o sorriso de Samantha congelar. Mas o que eu não disse, o que eu já estava planejando, eventualmente destruiria tudo o que ela havia construído. Eles se mudaram 48 horas depois, como se meu silêncio tivesse sido um convite. Eu não disse nada naquela tarde de domingo, exceto uma única frase. Esta é minha casa, e eu decido quem vive nela. Mas Samantha apenas riu, batendo meu braço como se eu fosse uma criança confusa, que não entendia como o mundo funcionava. Na manhã de terça-feira, malas alinhavam o corredor e a família Whitmore havia reivindicado cada centímetro de espaço que Linda e eu havíamos construído juntos. Carol começou pela cozinha. Eu desci as escadas e a encontrei esvaziando armários, organizando os pratos cuidadosamente organizados de Linda em pilhas que ela considerava dignas ou sem valor. Essas coisas antigas precisam ir, ela anunciou, segurando a tigela de cerâmica que a mãe de Linda nos deu como presente de casamento. Você não pode possivelmente ainda usar algo tão ultrapassado. Antes que eu pudesse responder, a tigela estava em um saco de lixo com uma dúzia de outras memórias insubstituíveis. Eu a observei descartar 40 anos de amor acumulado como se fosse bagunça em uma venda de garagem, e eu não disse nada, mas eu me lembrei. A mente de engenheiro, treinada para documentar cada detalhe de um projeto, começou a catalogar cada ofensa com frieza e precisão. Júlia era pior à sua maneira. Ela herdara o senso de direito da mãe sem qualquer pretensão de polidez. Na idade dele, a maioria das pessoas é grata por alguém ainda visitar. Ela disse a Samantha uma manhã, sem se dar ao trabalho de baixar a voz, mesmo sabendo que eu estava na sala ao lado. Ele deveria estar nos agradecendo por cuidar dele em vez de nos olhar como se fôssemos intrusos. Eles riram juntos, e o som ecoou pela casa que Linda havia preenchido com calor por 35 anos. Mark Whitmore me tratou como um inquilino que não havia pago o aluguel. Ele tomou conta da minha poltrona, mudou a televisão para seus canais preferidos e deixou suas revistas de golfe espalhadas pela mesa de café onde os livros de Linda costumavam descansar. Quando pedi que ele tirasse os pés do otomã, Linda havia estofado ela mesma. Ele me olhou com algo entre pena e desprezo. Relaxe, Henry. Agora somos família. O que é seu é nosso. Comecei a entender a forma do plano deles. No terceiro dia, eu subi as escadas para pegar um suéter e pausei do lado de fora do quarto de hóspedes quando ouvi a voz de Samantha através da porta, parcialmente aberta. Ela estava ao telefone falando em um tom sussurrado, mas urgente,
de alguém conduzindo negócios que não queria que fossem ouvidos. Com que rapidez podemos listar uma propriedade se o proprietário não for mais capaz de administrá-la? Uma pausa. Sim, entendo que há um processo. Mas e se tivermos documentação, avaliações médicas, esse tipo de coisa? Outra pausa. Perfeito, estarei em contato em breve. Meu sangue gelou. Isso não era sobre união familiar ou cuidar de um viúvo solitário. Isso era sobre aquisição, pura e simples. Eles estavam planejando tomar minha casa, a casa que eu construí com Linda, a casa onde criamos nosso filho, a casa onde cada cômodo guardava memórias que eles já estavam jogando em sacos de lixo. Ouvi passos no corredor e me pressionei contra a parede com o coração acelerado. A voz de Carol flutuou do quarto principal, onde ela estava organizando o armário de Linda sem permissão. Isso é exatamente o que fizemos com a casa da vovó. Lembre-se, ela disse a alguém. Provavelmente Júlia. A chave é paciência. Deixe-os se sentirem confortáveis, deixe-os depender de você. E então a porta se fechou, cortando o resto de suas palavras. Mas eu já tinha ouvido o suficiente. A campainha tocou naquela tarde, uma pequena misericórdia na forma de Grace Miller da casa ao lado. Ela estava na varanda segurando uma torta, seu cabelo prateado preso de forma impecável, seus olhos afiados apesar de seus 73 anos. Grace morava ao nosso lado há 15 anos e tinha sido próxima de Linda de maneiras que eu nunca entendi completamente. Elas passaram inúmeras tardes juntas, tomando chá e conversando sobre coisas que esposas discutem quando os maridos não estão por perto. Eu trouxe algo para você, Grace disse, me entregando a torta. Maçã com canela, a receita da sua esposa. Carol apareceu atrás de mim quase imediatamente, seu radar para visitantes aparentemente bem afinado. Que adorável você deve ser. Uma das vizinhas, sou Carol Whitmore, mãe da Samantha. Estamos ficando aqui agora para ajudar Henry a passar por este momento difícil. A expressão de Grace se apertou quase imperceptivelmente. Um lampejo de algo que eu não consegui ler passou pelo seu rosto. Ela olhou além de Carol diretamente para mim. Sua esposa me ensinou essa receita quando éramos meninas, ela disse suavemente. Eu pensei que você poderia gostar de algo familiar. A frase me pareceu estranha. Quando éramos meninas, Grace e Linda se conheceram como adultas, não foi? Eu queria perguntar o que ela queria dizer, mas Carol já estava conduzindo Grace em direção à porta com uma hospitalidade agressiva, agradecendo-lhe pela torta enquanto deixava claro que visitas futuras não eram necessárias. Voltarei em breve, Grace disse firmemente, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que parecia uma mensagem. Há coisas que devemos discutir, Henry. Coisas que Linda queria que você soubesse. Aquela noite, depois que os Whitesor se retiraram para seus territórios reivindicados, e a casa caiu em silêncio. Eu peguei a caixa de joias de Linda do armário. Minhas mãos tremiam enquanto eu levantava a tampa, empurrando suas pérolas em nossos anéis de casamento. Até que meus dedos encontraram o envelope azul escondido sob o forro de veludo. Ele era mais pesado do que eu esperava, grosso com papéis que eu não conseguia ver através do material opaco. 8 meses de luto não me prepararam para este momento. Eu passei esses meses aprendendo a dormir sozinho, a cozinhar para um, a existir em um mundo que não continha mais a risada de Linda, ou seu toque ou sua sabedoria silenciosa. Eu pensei que sabia tudo sobre nosso casamento, cada segredo, cada sonho compartilhado. Mas este envelope me disse o contrário. Eu o abri, esperando memórias. Em vez disso, encontrei um plano de batalha e provas de que minha esposa havia visto esta guerra chegando anos antes de ela chegar. A primeira coisa que tirei do envelope foi uma carta escrita à mão, a elegante caligrafia de Linda preenchendo 3 páginas de papel marfim. A data no topo me fez prender a respiração. Ela te havia escrito 14 meses antes de sua morte, muito antes do diagnóstico de câncer, muito antes de qualquer um de nós saber que ela estava ficando sem tempo. Isso não era um aviso desesperado de uma mulher moribunda. Isso era uma preparação cuidadosa de alguém que viu problemas se aproximando e se recusou a me deixar indefeso. Meu querido Henry, a carta começou, e eu podia ouvir sua voz em cada palavra, calma e firme como sempre foi. Se você está lendo isso,
Significa que alguém está tentando tomar o que construímos. Eu rezei para que você nunca precisasse abrir este envelope. Mas se você o fez, então o momento que eu temia chegou, e você deve agir rapidamente. Eu observei Samantha por anos. Eu vi como ela olha para nossa casa quando pensa que ninguém está prestando atenção. Não com amor, mas com cálculo. Eu vi como ela isola Andrew de nós, como ela se posiciona entre nosso filho e tua família. Eu vi como ela te trata quando pensa que não estou assistindo. As pequenas crueldades que ela disfarça como piadas. O desprezo que ela envolve em falsa preocupação. As palavras se borraram, enquanto lágrimas enchiam meus olhos. Todos aqueles anos, todos aqueles jantares em família e reuniões de feriados, Linda estava observando e se preocupando, enquanto eu permanecia alheio. Ela carregou esse fardo sozinha, me protegendo de verdades que poderiam ter causado conflito, protegendo Andrew de acusações que poderiam ter destruído seu casamento. Ela ficou em silêncio por amor, mas ela também se preparou para a estórsia. Eu fiquei em silêncio para proteger o casamento do nosso filho, continuou sua carta. Eu disse a mim mesma que talvez eu estivesse errada, que talvez Samantha se tornasse a esposa que Andrew merecia. Mas não vou deixar meu silêncio se tornar sua prisão. Se você está lendo isso, então meus piores medos foram confirmados, e você precisa saber que não está impotente. A carta me instruía a contatar Paul Harvey imediatamente. O nome era familiar. Ele havia sido um colega de Linda em seu escritório de advocacia antes de ela se aposentar. Um advogado de sucessões de quem ela sempre falava com respeito. Eu modifiquei nosso fundo familiar há 18 meses, ela escreveu. Eu adicionei cláusulas de proteção que Paul explicará em detalhes. Ele tem cópias de tudo e sabe o que fazer. Confie nele completamente. Mas isso não era tudo. Linda havia reunido evidências, construído um dossiê como a advogada que ela havia sido. Há uma câmera no relógio de cozinha antigo, ela explicou. Eu a instalei há 3 anos quando comecei a suspeitar das intenções de Samantha. As filmagens são enviadas para uma conta na nuvem que Paul pode acessar. Há também um arquivo em nosso cofre no First National que documenta coisas. Eu coletei que provou que Samantha não é quem ela finge ser. Minhas mãos estavam tremendo agora. Eu coloquei a carta de lado e pressionei minhas palmas contra os olhos, tentando me estabilizar. A mulher que eu amava há 35 anos, a mulher que eu achava que conhecia melhor do que qualquer um no mundo, havia conduzido uma investigação secreta sob o mesmo teto onde compartilhamos refeições, celebramos aniversários e envelhecemos juntos. Senti tristeza por ela ter carregado isso sozinha, gratidão por ela ter pensado em me proteger e culpa por nunca ter notado seus preparativos. Quantas noites ela havia passado acordada ao meu lado, planejando um futuro que não viveria para ver, preparando defesas para um marido que nem sabia que havia uma ameaça. Peguei a carta novamente, meus olhos encontrando um parágrafo que já havia lido 3 vezes. Eles tentarão declarar você incapaz. Eles tentarão tomar sua casa. Eles tentarão apagar tudo o que construímos juntos. Eu quase podia ouvir a voz de Carol daquela manhã discutindo o que haviam feito com a avó de alguém. Linda havia previsto suas táticas com uma precisão assustadora. Não deixe que eles, meu amor. Eu te dei as ferramentas, agora use-as. Debaixo da carta havia outros documentos, papéis legais. Eu precisaria de Paul para explicar extratos de conta, uma lista de nomes e números de telefone. E na parte de baixo, uma velha fotografia que me fez parar de respirar. 2 jovens mulheres sorriam para a câmera de braços dados, em frente a uma casa que eu não reconhecia. Uma era inconfundivelmente linda em seus 20 anos. Seu cabelo mais escuro do que eu jamais conhecera. Seu sorriso brilhante com a juventude. A outra mulher se parecia notavelmente com Grace Miller. Os mesmos olhos afiados, a mesma determinação na mandíbula, embora décadas mais jovem do que a vizinha que eu lhe conhecia. Virei a fotografia. No verso em tinta desbotada, que já fora azul, alguém havia escrito: Irmãs, 1978. Eu encarei aquelas 2 palavras até que pararam de fazer sentido. Irmãs. Linda nunca mencionou ter uma irmã em 35 anos de casamento. Através de inúmeras conversas sobre família, infância e o passado, ela nunca falou uma vez sobre um irmão.
Grace Miller morou ao lado por 15 anos, e eu nunca suspeitei de qualquer conexão mais profunda do que amizade. Mas aqui estava a prova na própria caligrafia de Linda escondida no mesmo envelope com seus planos de batalha. Coloquei a fotografia de lado, minha mente muito sobrecarregada para processar outra revelação. Os Whittors estavam tramando para roubar minha casa. Minha esposa passou anos preparando minha defesa, e aparentemente a vizinha que me trouxe torta naquela tarde não era quem parecia ser. Uma crise de cada vez, o mistério da irmã teria que esperar. Li as instruções finais de Linda novamente. Ligue para Paul assim que amanhecer. Diga a ele que o envelope azul está aberto. Ele saberá o que isso significa. Linda havia lutado uma guerra que eu nunca soube que existia, e de acordo com sua carta, a arma mais mortal estava esperando no escritório de Paul Hargrove. O escritório de Paul Hargrove ocupava o canto de um prédio no centro da cidade que existia desde antes de eu nascer. A placa de nome em latão na porta estava polida, mas discreta. A sala de espera mobiliada com cadeiras de couro que falavam de dinheiro antigo e discrição cuidadosa. Eu liguei assim que amanheceu, conforme a carta de Linda instruía, e a recepcionista me colocou diretamente em contato. Sr. Dawson, Paul disse, sua voz carregando um peso de expectativa. Eu esperei por essa ligação. Você pode vir hoje? Ele me encontrou na porta pessoalmente. Um homem de olhos afiados na casa dos 60 anos, com cabelo prateado, e o tipo de aperto de mão que transmitia tanto competência quanto compaixão. Eu me lembrei dele da festa de aposentadoria de Linda anos atrás. Uma presença silenciosa que falara eloquentemente sobre suas contribuições para a empresa. Agora, eu entendia por que ela confiara a ele segredos que nunca compartilhou comigo. Linda atualizou seu testamento e documentos de confiança comigo pessoalmente. Paul disse uma vez que estávamos sentados em seu escritório privado, a porta fechada contra o mundo. Ela veio até mim 18 meses antes de falecer, muito antes do diagnóstico. Ela estava preocupada, Henry. Ela não queria te alarmar, mas também não queria te deixar vulnerável. Ele alcançou a gaveta de sua mesa e produziu uma pasta manila grossa. Seu rótulo digitado em letras maiúsculas organizadas. Arquivo de Proteção Dawson. A pasta tinha pelo menos 5 centímetros de espessura, recheada com documentos e fotografias, e o que pareciam ser relatórios profissionais. Ele deslizou-a pela mesa em minha direção. Tudo que Linda reuniu está aqui, ele continuou. Ela queria que você entendesse a totalidade do que está enfrentando e a totalidade de suas defesas. Eu abri a pasta com mãos trêmulas. O primeiro documento era um relatório de investigador profissional completo, com um cabeçalho licenciado e um número de caso. Meus olhos captaram a data, 6 meses antes de Linda morrer, quando ela ainda estava saudável, ainda forte, ainda mantendo esse terrível segredo. Ela havia contratado alguém para seguir Samantha, documentar seus movimentos, descobrir verdades que destruiriam nossa família se algum dia viessem à tona. O relatório era devastador. Durante um período de vigilância de 3 meses, o investigador documentou Samantha se encontrando com um advogado de divórcio em 4 ocasiões separadas. Ela também se encontrou 2 vezes com um avaliador imobiliário. Uma vez em nossa casa enquanto Linda e eu supostamente estávamos fora da cidade. Mas a evidência mais prejudicial veio em uma série de fotografias que fizeram meu estômago revirar. Samantha entrando em um hotel com um homem que definitivamente não era meu filho. Marcas de tempo mostrando que ela ficou por horas. O mesmo hotel aparecendo 3 vezes diferentes em 3 semanas diferentes. Ela estava planejando se divorciar de Andrew, Paul disse em voz baixa, observando meu rosto enquanto eu absorvia as implicações. A conclusão do investigador era clara. Samantha estava se posicionando para reivindicar uma parte dos ativos da família através do divórcio, enquanto simultaneamente conduzia um caso. Ela queria o dinheiro sem o casamento. Eu fechei a pasta, incapaz de olhar para mais fotografias da traição da minha nora. Andrew sabe? Linda nunca contou a ele. Ela nunca contou a ninguém, exceto a mim. Paul se inclinou para frente, sua expressão séria. Ela queria dar a Andrew a chance de ver a verdade por si mesmo. Ela não queria destruir o casamento do filho, a menos que se tornasse absolutamente necessário. Mas ela preparou tudo caso esse momento chegasse.
Ele continuou a explicar a arquitetura legal que Linda havia construído. A confiança familiar agora continha o que ele chamava de cláusula de proteção contra a coação, uma disposição que seria ativada se eu pudesse provar que estava sendo coagido ou explorado por membros da família. Uma vez ativada, a cláusula transferiria todos os ativos para uma entidade protetora que Samantha nunca poderia tocar independentemente de sua relação com Andrew. A cláusula requer evidências documentadas, Paul explicou. Ameaças, manipulação financeira, abuso de idosos. Qualquer uma dessas situações qualificaria. Linda construiu isso como uma fortaleza, Henry. Ela antecipou exatamente o que Samantha poderia tentar. Seu trabalho agora é reunir as evidências que ativam essas proteções. Havia mais. Paul produziu um único cheque de um envelope separado, o papel levemente amarelado com o tempo. Ele era feito para 15.000 Hylers, retirado da conta pessoal de Linda, datado de 3 anos atrás. A assinatura na frente era de Linda, ou melhor, uma falsificação cuidadosa da assinatura de Linda. No verso, alguém havia endossado-o em uma caligrafia que eu não reconhecia. Linda descobriu isso cerca de 6 meses depois que foi descontado. Paul disse que ela poderia ter relatado isso imediatamente. Falsificação é um crime sério, e isso teria sido suficiente para prender Samantha, mas ela não denunciou. Ela manteve o cheque cancelado como evidência. Por quê? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. Porque ela amava Andrew. Porque ela esperava que Samantha pudesse mudar, pudesse se tornar a esposa que seu filho merecia. Porque ela não queria ser a responsável por destruir aquele casamento. A voz de Paul suavizou. Ela estava protegendo a todos. Henry, você, Andrew, até mesmo Samantha de certa forma. Ela deu a ela todas as chances de se tornar uma pessoa melhor, mas também se certificou de que, se Samantha escolhesse o outro caminho, haveria consequências. Eu fiquei em silêncio, o peso dos preparativos de Linda pressionando sobre mim. Ela passou anos construindo um caso, reunindo evidências, consultando advogados, contratando investigadores. Tudo isso enquanto sorria em jantares de família e mantinha a paz pelo bem do nosso filho. O sacrifício disso me sobrecarregou. O amor por trás disso partiu meu coração. O que eu faço agora? Eu finalmente perguntei. Paul fechou a pasta e a empurrou em minha direção. Você vai para casa, você observa. Você documenta tudo o que eles fazem e dizem. Linda mencionou uma câmera. Ela me disse que capturaria o que você precisa. E quando você tiver evidências suficientes, você traz para mim. E ativamos a cláusula que protege tudo o que você e Linda construíram juntos. Eu saí do escritório de Paul com uma pasta cheia de munição e a fé de uma esposa morta na minha capacidade de usá-la. Mas a próxima descoberta viria da fonte mais inesperada, uma câmera que Linda escondeu à vista de todos. O relógio antigo estava pendurado na parede da cozinha há 20 anos. A avó de Linda o trouxe da Inglaterra. Uma peça linda com um mostrador de latão e flores pintadas à mão, que haviam desbotado para uma suave pátina ao longo das décadas. Eu passei por ele 10.000 vezes sem pensar 2 vezes. Agora eu estava em um banquinho, meu coração disparado enquanto cuidadosamente o levantava do gancho e examinava a parte de trás. A câmera era menor do que eu esperava, um dispositivo moderno não maior que meu polegar, instalado profissionalmente atrás de um painel falso que se misturava perfeitamente com a marcenaria original. Uma lente minúscula espiava através do que eu sempre supus ser uma falha decorativa no mostrador do relógio. Linda havia transformado uma herança de família em um sistema de vigilância, e ninguém jamais suspeitou. Eu levei meu laptop para o quarto, tranquei a porta contra os Whitters, que haviam tomado conta do resto da minha casa, e entrei com as credenciais de login que Linda havia incluído em sua carta. A conta de armazenamento em nuvem continha quase 3 anos de gravações, organizadas por data, cada arquivo representando horas de atividade na cozinha, capturadas sem o conhecimento de ninguém. Minha esposa estava assistindo, gravando evidências para uma batalha que sabia que poderia vir. As primeiras gravações não mostravam nada de notável. Linda e eu, tomando café da manhã. Andrew e Samantha, visitando para os jantares de domingo. Os ritmos ordinários da vida familiar.
Mas à medida que eu avançava pela linha do tempo, o tom mudava. A máscara de Samantha começou a escorregar em momentos em que ela pensava que apenas Linda estava assistindo. O primeiro clipe que fez meu estômago revirar tinha a data de 18 meses atrás. Samantha estava de pé no balcão enquanto Linda sentava à mesa, visivelmente mais fraca nos estágios iniciais de sua doença. Você vai apenas morrer e nos deixar nada útil, não vai? A voz de Samantha escorria desprezo. Toda essa casa, toda essa propriedade, e vai ficar presa em trusts e complicações. Você poderia facilitar isso, sabia? Você poderia apenas assinar as coisas agora enquanto ainda está competente. Linda não disse nada, suas mãos cruzadas em seu colo, seu rosto uma máscara de paciência. Eu encontrei outro clipe de cerca do mesmo período. Este apresentava Carol Whitmore. Ela e Samantha estavam sentadas à mesa da cozinha enquanto Linda cochilava no andar de cima, suas vozes baixas, mas claramente audíveis. Uma vez que ela se for, o velho será fácil, disse Carol com crueldade casual. Homens daquela idade desmoronam sem suas esposas. Ele ficará confuso, dependente. Nós vamos nos mudar para ajudar e em 6 meses teremos a procuração. Dentro de um ano, a casa. Samantha acenou com a cabeça, fazendo anotações em seu telefone, tratando a destruição da minha vida como um plano de projeto. Eu documentei os horários, salvei clipes críticos e me forcei a continuar assistindo, mesmo enquanto a bile subia na minha garganta. Cada pedaço de gravação era mais uma peça de evidência, mais um tijolo na parede que Linda havia construído para me proteger. Eu devia a ela ver tudo o que ela havia visto, saber o que ela havia suportado em silêncio. Então eu encontrei a gravação de 8 meses atrás, apenas 3 semanas antes de Linda morrer. A cozinha estava mal iluminada, apenas pela luz acima do fogão. Linda estava sozinha à mesa, seu rosto magro pela câncer que a estava roubando de mim, suas mãos envolvidas em uma xícara de chá que já havia esfriado. Por um longo momento, ela simplesmente olhou para o nada, seus olhos vermelhos e distantes. Então ela começou a chorar, soluços silenciosos que ela abafou com a mão, mesmo achando que ninguém poderia ouvir. Sinto muito, Henry, ela sussurrou para o da sala vazia. Sinto muito por não poder te contar, mas eu tenho que te proteger do meu jeito. Você os confrontaria, e eles distorceriam isso e Andrew teria que escolher. Eu não posso fazer nosso filho escolher entre seu pai e sua esposa, então eu tenho que fazer isso sozinha. Por favor, me perdoe, meu amor. Por favor, entenda. Eu fechei o laptop e chorei. Por 10 minutos eu sentei na beira da cama onde Linda me havia dado seu último suspiro e chorei mais do que chorei em seu funeral. Ela havia sofrido sozinha para me poupar da dor. Ela havia assistido nossa nora tramando contra nós, ouvindo ameaças e crueldade, e nunca disse uma palavra porque queria proteger nossa família. A coragem que isso deve ter exigido, a solidão que ela deve ter sentido. Quando as lágrimas finalmente pararam, algo havia mudado dentro de mim. A dor permanecia, mas havia se transformado em algo mais duro, mais frio, mais focado. Linda havia me dado armas, agora eu as usaria. Eu liguei para Paul naquela noite e descrevi o que havia encontrado. Ele me guiou pelo processo de transmitir com segurança os clipes mais prejudiciais para seu servidor criptografado, sua voz se tornando mais sombria a cada arquivo que eu enviava. Isso estabelece um padrão claro de desrespeito a idosos e exploração financeira, ele disse quando a transferência foi concluída. Combinado com o relatório do investigador e o cheque falsificado, estamos construindo um caso à prova de balas. Mantenha a câmera funcionando. Deixe-os continuar falando. Eles estão construindo nosso caso para nós. Eu segui seu conselho. Os Whites não tinham ideia de que estavam sendo observados. Nenhuma ideia de que cada comentário cruel e plano sussurrado estava sendo capturado e catalogado. Eu me movi pela casa como um fantasma, complacente e silencioso, deixando-os acreditar que já haviam vencido. A câmera havia capturado 3 anos de crueldade, mas a gravação que encontrei na manhã seguinte revelou algo muito pior, um crime que poderia enviar Samantha para a prisão. A gravação tinha data de apenas 4 dias antes, capturada enquanto eu estava em uma consulta médica de rotina. Eu havia dito aos Whitters que estaria fora por 2 horas.
tempo suficiente para o exame e a viagem pela cidade. Eu nunca imaginei o que Samantha faria com essas 2 horas. A câmera da cozinha tinha uma visão parcial do corredor que levava ao meu escritório em casa, e eu assisti Samantha olhar ao redor da casa vazia antes de desaparecer por aquele corredor. Ela apareceu 20 minutos depois carregando seu telefone, sua expressão satisfeita de uma maneira que fez minha pele arrepiar. Eu não consegui ver o que aconteceu dentro do escritório, mas pude ouvir sua ligação claramente enquanto ela passava pela cozinha. "Eu tenho o que precisamos", ela disse a quem estava do outro lado. A assinatura dele é simples o suficiente para copiar. Apenas algumas voltas em um traço acentuado. Podemos ter a carta de intenção pronta até a próxima semana. Uma vez que ele for declarado incompetente, ninguém questionará. Ela riu de algo que a outra pessoa disse. "Não se preocupe. Quando alguém perceber o que aconteceu, será tarde demais para contestar." Minhas mãos tremiam enquanto eu fechava os com o laptop. Assinatura, carta de intenção declarado incompetente. Ela não estava apenas planejando me empurrar para o lado. Ela estava planejando falsificar documentos legais que me despojariam de tudo que Linda e eu havíamos construído juntos. Fui imediatamente para meu escritório, fechando a porta atrás de mim e trancando-a pela primeira vez desde que os Whitters invadiram. Meu arquivo estava encostado na parede, seu conteúdo supostamente privado, supostamente seguro. Abri a gaveta, onde guardava documentos importantes, a escritura da casa, apólices de seguro, registros fiscais e comecei a procurar por qualquer coisa que não pertencesse. Encontrei perto do fundo, arquivada entre antigos contratos de utilidade, como se sempre tivesse estado lá. Uma única página, formatada profissionalmente, com o cabeçalho "Carta de intenção sobre transferência de propriedade." O documento afirmava que eu, Henry Robert Dawson, desejo transferir a propriedade da minha casa de família para meu filho, Andrew William Dawson, e sua esposa, Samantha Grace Whitmore Dawson, após a determinação de capacidade mental diminuída por um médico licenciado. Estava datado de 3 semanas atrás e tinha minha assinatura na parte inferior. Exceto que eu nunca tinha visto esse documento antes, eu nunca o assinei. E na data impressa no topo, eu estava no hospital para um procedimento cardíaco menor, sedado e monitorado, fisicamente incapaz de assinar qualquer coisa. A falsificação era excelente. Eu tinha que admitir isso. Quem quer que tivesse copiado minha assinatura, a estudou cuidadosamente, capturando as voltas e ângulos que a tornavam distinta. Mas não era perfeita. A pressão estava errada, muito consistente, faltando a variação natural de uma assinatura real. E a data era um erro fatal, um que qualquer investigação descobriria imediatamente. Então notei a segunda linha de assinatura na parte inferior da página, sob o cabeçalho testemunha. Alguém havia assinado o nome de Andrew. Meu coração afundou. Meu próprio filho havia participado dessa fraude? Samantha o convenceu a ajudar a falsificar documentos que roubaram a casa do pai? Eu encarei a assinatura de Andrew, procurando respostas nas voltas da tinta, e lentamente comecei a ver algo errado. As letras estavam trêmulas, irregulares, como se escritas por uma mão que não estava totalmente firme. O A inclinava-se muito para a direita. A letra final se arrastava fraca, faltando o traço confiante que caracterizava a caligrafia do meu filho. Pensei de volta a 3 semanas atrás, buscando na minha memória qualquer coisa em comum. Andrew mencionou algo de passagem, uma noite difícil que ele chamou, quando Samantha insistiu que ficassem para o jantar e continuou reabastecendo seu copo de vinho até que ele mal conseguisse andar até o carro. Eu assumi que era apenas uma noite que escapou deles. Agora eu entendia. Ela o embriagara deliberadamente, provavelmente enfiou uma caneta em sua mão e guiou-a pela página enquanto ele estava muito incapacitado para entender o que estava assinando. Meu filho não me traiu. Ele foi usado, assim como eu estava sendo usado, assim como Linda havia sido usada. Eu fotografei tudo: o documento falsificado, as assinaturas, o arquivo onde havia sido escondido. Fotografei os papéis de alta do hospital, que provavam que não poderia ter assinado nada naquela data. Então enviei tudo para Paul Harrov,
minhas mãos ainda tremendo com uma mistura de raiva e vindicação. Sua resposta chegou em menos de uma hora. Isso é fraude de idoso, Henry. Combinado com o cheque falsificado de 3 anos atrás, estamos vendo um padrão claro de comportamento criminoso. Isso não é mais apenas tribunal civil. Isso é território de crime federal. Ela pode enfrentar pena de prisão. Ele fez uma pausa e eu pude ouvi-lo pensando na estratégia legal. Mas eu preciso de mais uma peça. Eu preciso de algo diretamente da boca de Samantha. Uma ameaça verbal ou admissão que podemos apresentar ao tribunal. Provas escritas podem ser contestadas, mas se ela disser as palavras ela mesma em gravação, não há defesa. Você consegue isso? Pensei na câmera ainda gravando na cozinha, capturando cada conversa. Pensei na arrogância de Samantha, sua certeza de que já havia vencido. Ela acabaria escorregando. Pessoas como ela sempre faziam. Eu posso conseguir, eu disse. Bom, aperte os botões dela se precisar. Faça-a se sentir ameaçada. Pessoas que acham que estão no controle tendem a dizer coisas que não deveriam quando esse controle é desafiado. Eu concordei e terminei a ligação, já planejando meu próximo movimento. A armadilha estava sendo montada, escada com paciência e precisão. Eu tinha evidências de seus crimes. Eu tinha gravações de sua crueldade. Mas a próxima revelação viria da mulher ao lado e mudaria tudo o que eu pensava saber sobre minha própria família. O convite de Grace Miller chegou na manhã seguinte, entregue pessoalmente, enquanto os Whitmore estavam distraídos por uma ligação sobre o atraso na entrega de seus móveis. Ela apareceu na porta dos fundos, seus olhos carregando a mesma intensidade que eu notei no dia em que trouxe a torta. Venha à minha casa para um chá esta tarde, ela disse suavemente. Há coisas que precisamos discutir, coisas que Linda queria que você soubesse. Ela pressionou uma chave em minha mão. Use o portão dos fundos. Eles não precisam ver para onde você está indo. Eu escapei às 15 atravessando o portão do jardim que conectava nossas propriedades. Um portão que Linda insistiu que instalássemos anos atrás. Embora eu nunca tivesse entendido por que ela queria acesso tão fácil ao quintal dos vizinhos. Agora, aquele pequeno detalhe, como muitos outros, ganhou um novo significado. A sala de estar de Grace me parou em seco. Fotografias cobriam quase todas as superfícies na prateleira, nas mesas de canto, nas paredes, e em foto após foto, eu vi Linda. Linda como adolescente com longos cabelos escuros. Linda em seus 20 anos usando uma toga de formatura. Linda no dia do seu casamento, radiante em renda branca. Eu me movi de moldura em moldura. Minha confusão crescia a cada imagem. Por que nossa vizinha teria tantas fotos da minha esposa? É hora de você saber a verdade, Henry. Grace estava na porta da cozinha, uma bandeja de chá em suas mãos, me observando estudar as fotografias. Ela colocou a bandeja no chão e gesticulou para eu sentar. Então se abaixou na cadeira, em frente a mim, com os movimentos cuidadosos de alguém carregando um fardo pesado. Linda, não era apenas minha amiga, ela disse suavemente. Ela era minha irmã mais nova. Nascemos Grace e Linda Patterson antes de nos casarmos e tomarmos nomes diferentes. As palavras não faziam sentido a princípio. Eu as ouvi. Entendi seu significado individualmente, mas não consegui reconciliá-las com 35 anos de casamento, com uma mulher que eu pensava conhecer completamente. Isso é impossível, eu ouvi a mim mesmo dizer. Linda nunca mencionou ter uma irmã nenhuma vez. Grace assentiu, a dor piscando em seu rosto. Tínhamos uma família complicada, Henry. Nossos pais eram pessoas difíceis, e quando eu tinha 19 anos, casei-me com um homem que prometeu me tirar de tudo isso. Esse casamento foi um desastre. Ele era cruel, controlador. Quando finalmente escapei, mudei meu nome e cortei laços com todos da minha antiga vida, incluindo Linda. Eu estava envergonhada. Não queria que ninguém do meu passado me encontrasse. Ela pausou com os olhos distantes em memórias. Linda me encontrou de qualquer forma. Há 15 anos, ela me localizou através de um investigador particular. Ela apareceu na minha porta e disse: Estou procurando por você há 20 anos. Por favor, não desapareça novamente. Ela me convenceu a comprar a casa ao lado. Ela queria que nos reconectássemos, mas devagar.
Ela tinha medo de te sobrecarregar com seu passado. Tinha medo de que você pudesse se sentir enganado se soubesse que ela havia escondido algo tão significativo. Mas por que esconder isso? Eu perguntei, ainda lutando para absorver a revelação. Porque ela também estava envergonhada, Grace disse suavemente. Envergonhada de que nossa família estava tão quebrada que ela havia perdido sua única irmã por tanto tempo. Ela sempre pretendia te contar, sempre esperando o momento certo. E então ela adoeceu. E de repente não havia mais tempo para segredos antigos. O que importava era te proteger do que estava por vir. Grace alcançou debaixo da mesa de café e produziu um grosso fichário. Suas páginas cheias de fotografias, anotações manuscritas e documentos impressos. Quando Linda soube que estava morrendo, ela me fez prometer que cuidaria de você. Ela me contou tudo sobre Samantha, sobre o investigador, sobre o Trust. Ela disse: se Henry precisar de ajuda, diga a ele que ainda estou lutando por ele. Ela abriu o fichário e começou a folhear as páginas. Eu venho documentando o comportamento de Samantha desde o funeral. Eu fotografei agentes imobiliários visitando a casa quando pensavam que ninguém estava assistindo. Eu gravei conversas através da janela da minha cozinha. Este estado permite consentimento de uma única parte, então tudo é legal. Eu mantive um diário de datas e incidentes, tudo que testemunhei. As evidências eram fotografias meticulosas, com carimbos de data e hora mostrando carros desconhecidos na minha entrada. Transcrições de conversas onde Samantha discutia como tirar o velho do caminho, anotações documentando cada crueldade que Grace havia observado de seu ponto de vista ao lado. Minha irmã me pediu para ser seus olhos quando ela não pudesse mais estar aqui. Grace disse, sua voz quebrando. Eu venho mantendo a promessa dela, Henry. Todos os dias desde que ela nos deixou, eu venho observando, esperando, reunindo o que você pode precisar. Eu olhei para essa mulher, irmã de Linda, minha cunhada, uma estranha que também era família, e senti algo se quebrar dentro do meu peito. Linda havia construído uma rede de proteção ao meu redor, camada após camada, preparando-se para uma batalha que sabia que não viveria para lutar. Ela recrutou sua própria irmã, instalou câmeras, contratou investigadores, modificou trusts. Tudo isso enquanto sorria em jantares de família, e nunca me deixava ver seu medo. Ela te amava mais do que eu já vi alguém amar qualquer coisa, Grace disse em voz baixa. Ela costumava me dizer, Henry é meu coração inteiro. Eu queimaria o mundo para mantê-lo seguro. Ela se preparou para essa luta por anos, Henry. Ela te amava tanto. Eu alcancei o espaço entre nós e peguei a mão de Grace. A mão da irmã da minha esposa, áspera com a idade, mas quente com um propósito compartilhado. Obrigado, eu disse, por manter a promessa dela, por estar aqui. Vamos terminar o que ela começou. Grace respondeu firmemente. Juntas. Eu tinha a irmã de Linda ao meu lado e evidências de todas as direções. Mas quando plantei uma semente de dúvida na mente de Andrew, não esperava que crescesse tão rapidamente ou desse frutos tão amargos. A semente que plantei era pequena, mas deliberada. Eu deixei o cheque falsificado, aquele que Linda havia descoberto 3 anos atrás, na minha mesa no escritório em casa, parcialmente visível, sob uma pilha de contas de serviços públicos. Ele estava posicionado exatamente onde alguém revirando papéis notaria, onde a assinatura e o valor chamariam a atenção antes que pudessem desviar o olhar. Eu sabia que Samantha não seria a que eu encontraria. Ela evitava o escritório agora, talvez sentindo que sua invasão anterior havia sido de alguma forma detectada. Mas Andrew ainda entrava ocasionalmente para usar a impressora. Ainda mantinha alguma conexão com o espaço onde fizera lição de casa na adolescência. Ele o encontrou em uma quinta-feira à tarde. Eu ouvi seus passos pararem no corredor. Ouvi o farfalhar de papéis sendo movidos, então silêncio. Quando ele saiu do escritório 10 minutos depois, seu rosto estava pálido e sua mandíbula estava tensa. Ele caminhou diretamente para a cozinha, onde Samantha estava instruindo sua mãe sobre o arranjo adequado da minha despensa. Eu me posicionei na sala de estar, perto o suficiente para ouvir, mas não perto o suficiente para parecer óbvio. O que é isso?
A voz de Andrew estava controlada, mas tensa. Eu ouvi o cheque sendo colocado no balcão. Uma pausa. Então a voz de Samantha, suave como seda. Oh, sua mãe me deu esse dinheiro como um presente quando estávamos lutando com o pagamento inicial do nosso primeiro apartamento. Ela queria ajudar com nossas finanças, mas não queria te envergonhar fazendo parecer caridade. Mamãe nunca mencionou isso. Claro que não, querido. Esse era o ponto. Ela queria poupar seu orgulho. O tom de Samantha mudou para uma condescendência gentil. Você sabe como ela era, sempre cuidando de todos nos bastidores. A conversa terminou ali, Samantha redirecionando a atenção para os planos do jantar e a opinião de Carol sobre prateleiras de temperos. Mas eu tinha visto o rosto de Andrew enquanto ele passava pela porta da sala de estar, e o que vi me deu esperança. Ele havia aceitado essa explicação na superfície, mas sob essa aceitação, algo estava funcionando. Algum pequeno motor de dúvida que não estava lá antes. Ele não olhou para mim enquanto passava, mas seus passos haviam desacelerado, como se estivesse carregando um novo peso que não esperava. Naquela noite, muito depois que os Whites haviam se retirado para seus territórios reivindicados, eu ouvi uma batida suave na porta do meu quarto. Andrew estava no corredor, ainda vestido com suas roupas de trabalho, embora estivesse em casa há horas. Seus olhos estavam com as bordas vermelhas, suas mãos enfiadas nos bolsos como um adolescente chamado à diretoria. Pai, podemos conversar? Eu abri a porta mais e deixei-o entrar. Ele não se sentou na cadeira que ofereci. Em vez disso, começou a andar pelo pequeno espaço entre a cama e a janela, incapaz de ficar parado. Finalmente, ele parou de costas para mim, olhando para o quintal escuro. Mamãe alguma vez mencionou dar dinheiro a Samantha? Grandes quantias, quero dizer, 15.000 reais ou mais. Eu escolhi minhas palavras com cuidado, sabendo que o que eu dissesse a seguir poderia empurrá-lo em direção à verdade ou levá-lo mais fundo na negação. Sua mãe mantinha registros detalhados de cada dólar que gastava, registros meticulosos. Você sabe como ela era. Eu revisei todos os documentos financeiros dela desde que ela faleceu, e nunca vi nenhum registro de presentes para Samantha. Não 15.000 reais, nem qualquer quantia. Os ombros de Andrews tensionaram. Ele não se virou, não respondeu por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava mal acima de um sussurro. A assinatura naquele cheque parecia estranha. Não estava exatamente certa. Eu notei isso também. Ele se virou então, e eu vi algo em seus olhos que não via há anos. O começo da clareza, doloroso e indesejado, mas impossível de ignorar. Eu preciso pensar, ele disse, e saiu sem mais palavras. Nos dias seguintes, eu observei meu filho se transformar. Não foi dramático ou repentino. Andrew passou muitos anos evitando conflitos para isso, mas as mudanças eram inconfundíveis para um pai que o conhecia. Ele começou a olhar para Samantha com novos olhos, seu olhar acompanhando seus movimentos pela sala, sua expressão piscando sempre que suas histórias não faziam muito sentido. Ele notou como ela me interrompia, como revirava os olhos quando eu falava, como sua voz se tornava dura quando achava que ninguém estava ouvindo. Ele começou a voltar para a casa do trabalho mais cedo, encontrando desculpas para estar em qualquer sala que eu ocupasse. Às vezes, ele se sentava comigo na varanda enquanto a noite caía. Nenhum de nós falava, apenas compartilhando o espaço como costumávamos fazer quando ele era menino. A parede entre nós, a que Samantha passou anos construindo, estava desenvolvendo rachaduras. Eu podia vê-lo lutando, dividido entre a esposa a quem se comprometeu, e a verdade que estava se tornando lentamente impossível de negar. Uma tarde, enquanto procurava entre os pertences de Linda por documentos que Grace havia mencionado, encontrei um velho folheto escondido entre as páginas de um álbum de fotos. Ele anunciava Cabines Lakeside em Vermont, a mesma área onde Linda e eu sempre falamos sobre nos aposentar. Não seria maravilhoso? Ela costumava dizer, um lugarzinho à beira da água onde poderíamos assistir ao pôr do sol todas as noites. Nunca conseguimos chegar lá. A vida continuava atrapalhando. Trabalho, obrigações familiares,
cada golpe reforçando a realidade de que este capítulo estava finalmente se fechando. As paredes ao meu redor guardavam 35 anos de memórias, primeiros passos, festas de aniversário, noites tranquilas, conversas sussurradas no escuro, mas agora também guardavam sombras envenenadas pelo que havia acontecido dentro delas. Linda tinha razão, como sempre, era hora de deixar ir. A placa trouxe Samantha de volta uma última vez. Eu vi seu carro parar na calçada em uma terça-feira cinza à tarde, assisti enquanto ela se sentava atrás do volante por vários minutos antes de finalmente sair. Ela parecia diminuída de alguma forma, menor do que a mulher que havia entrado em minha casa com tal confiança. As roupas de grife foram substituídas por algo mais simples, sua maquiagem mínima. Sua postura não carregava mais a arrogância de antes. Ela subiu o caminho, parando lentamente nos degraus da varanda, onde Linda costumava cuidar de suas caixas de flores. Eu a encontrei lá, parado na porta de uma casa que em breve pertenceria a estranhos. "Vim me desculpar", ela disse, embora seus olhos ainda mantivessem aquele brilho calculista que eu havia aprendido a reconhecer. "Talvez possamos resolver algo pelo bem do Andrew. Ele não deveria perder sua casa de infância por causa dos erros que cometi. Eu a estudei por um longo momento. Essa mulher que havia tentado roubar tudo que eu amava, que havia tramado e mentido com tal facilidade. Talvez ela acreditasse em sua própria performance. Talvez ela tivesse se convencido de que uma última manipulação poderia salvar algo dos destroços. Mas eu não era mais o velho confuso que ela havia tentado enterrar. Esta casa era o coração de Linda, eu disse suavemente. Cada cômodo, cada canto, cada centímetro carregava seu amor. Você desrespeitou esse amor desde o dia em que entrou pela porta. Você desrespeitou ela enquanto ela estava morrendo e tentou destruir o que ela deixou para trás. Eu balancei a cabeça lentamente. Ninguém que a tratou dessa maneira tem o direito de ficar. Não na casa, não na memória, não no meu perdão. A máscara dela escorregou por um instante, revelando a fúria por trás. Mas ela não tinha mais armas, nenhum poder, nenhum plano que não tivesse já se desintegrado em pó. Adeus, Samantha. Eu dei um passo para trás e fechei a porta. Através da janela, eu a vi ficar imóvel na varanda por quase um minuto, antes de finalmente se virar e ir embora. Ela não olhou para trás. Eu nunca a vi novamente. As consequências de suas escolhas se desenrolaram nos meses seguintes. O promotor do distrito perseguiu acusações criminais por falsificação, e Samantha aceitou um acordo de confissão, 2 anos de liberdade condicional e um registro criminal permanente que a seguiria para sempre. O caso se tornou público durante os procedimentos de divórcio, espalhado pelas redes de fofoca locais e destruindo qualquer reputação que ela ainda tivesse. Até mesmo seus próprios pais se distanciaram uma vez que seu papel no esquema foi exposto. Carol enfrentou sua própria investigação sobre o que haviam feito à propriedade de sua mãe anos atrás. O padrão de exploração finalmente alcançando a família que havia feito disso uma tradição. A última vez que eu vi, Samantha havia se mudado para o outro lado do país, recomeçando em uma cidade onde ninguém conhecia seu nome, carregando nada além dos destroços de suas ambições. Andrew pediu o divórcio na semana seguinte ao julgamento. Samantha, enfrentando acusações criminais e taxas legais crescentes, não contestou nada, nem o acordo, nem os termos, nem mesmo a revelação sobre a gravidez que não era dele. O casamento se dissolveu rapidamente como a geada da manhã, sob um sol nascente, deixando meu filho livre pela primeira vez em anos. Ele me ajudou a empacotar a casa, passando longos finais de semana, embrulhando os pertences de Linda em papel de seda e jornal, preservando cuidadosamente os artefatos de uma vida bem vivida. Trabalhamos lado a lado por dias, e em algum lugar entre as caixas e as memórias, começamos a conversar, realmente conversar. Ele compartilhou histórias sobre sua mãe que eu nunca tinha ouvido, pequenos momentos entre eles, conversas que tiveram quando eu não estava por perto. Eu lhe contei sobre os primeiros anos do nosso casamento, as lutas e triunfos que moldaram quem nos tornamos. As feridas que haviam se inflamado por tanto tempo começaram lentamente a cicatrizar. No nosso último dia na casa, Andrew parou na sala de estar vazia,
e olhou para mim com incerteza nos olhos. Pai, quando você estiver instalado na cabana, seria ok se eu visitasse às vezes? Eu não hesitei. É sua casa também, filho. Sempre foi. É isso que família significa. A cabana no Lago Champlain era tudo que Linda havia prometido e mais. Ela a escolheu perfeitamente, uma estrutura modesta com revestimento de madeira desgastada e uma varanda em volta que dava para o oeste em direção à água. O canteiro de jardim atrás da cozinha aguardava o plantio da primavera. O pier se estendia sobre ondas suaves que lambiam a costa com um ritmo pacífico, e a rede da varanda estava voltada para o pôr do sol, posicionada exatamente como ela havia descrito. Grace, tia Grace, agora como aprendi a chamá-la, se mudou para uma cabana logo ali na estrada. Ela visitava quase todas as noites, trazendo chá e companhia, e histórias sobre a infância de Linda que eu valorizava como joias preciosas. Nesta noite em particular, nós nos sentamos juntos, assistindo o sol descer em direção às montanhas do outro lado do lago. O céu ardia em cores laranja e rosa, refletindo na água em padrões em constante mudança. O carro de Andrew era visível na estrada sinuosa abaixo, trazendo-o para o fim de semana, e eu podia ver outra figura no banco do passageiro, talvez um novo começo para ele. Na mesa entre Grace e eu, a fotografia de Linda capturou a luz dourada. Ela sorriu para mim, através dos anos, congelada em um momento de alegria, que eu lembrava como se fosse ontem. Eu levantei minha xícara de chá em um brinde silencioso. Conseguimos, meu amor, eu sussurrei. Finalmente conseguimos. O lago se estendia diante de mim, pacífico e infinito, e pela primeira vez em anos, eu senti a mão de Linda na minha novamente, não em luto, mas em gratidão. Ela me deu proteção, vitória e um futuro. Mas seu maior presente foi me lembrar que o amor não termina com a morte. Ele apenas encontra novas maneiras de se agarrar. Cada história deixa sua marca, e esta, sobre a força silenciosa de um marido, o amor extraordinário de uma esposa, em uma jornada familiar através da traição até a redenção, nos lembra que as pessoas que realmente nos amam nunca param de nos proteger, mesmo quando não estão mais aqui para segurar nossas mãos. Henry Dawson não venceu através da raiva ou da vingança. Ele venceu através da paciência, preparação e da fé inabalável de uma mulher que o conhecia melhor do que ele mesmo. Linda viu a tempestade se aproximando anos antes de ela chegar e construiu uma arca forte o suficiente para levar seu marido em segurança através dela. É assim que o verdadeiro amor se parece. Não são gestos grandiosos ou declarações apaixonadas, mas sacrifícios silenciosos feitos em segredo, proteções colocadas em prática, esperando que nunca sejam necessárias. Para muitos de nós, assistir à família não é apenas sobre sangue, é sobre as escolhas que fazemos, as pessoas ao nosso lado e os limites que estabelecemos para proteger o que mais importa. A história de Henry nos pede para considerar nossas próprias vidas, nossas próprias famílias, nossas próprias vulnerabilidades. Você já foi subestimado por causa da sua idade? Você já teve que se proteger de pessoas que deveriam ter te amado? Você já descobriu que alguém estava lutando por você o tempo todo, mesmo quando você não sabia? Adoraríamos ouvir seus pensamentos. Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode ser a que ajuda outra pessoa a encontrar a coragem para se manter firme. Se esta história te tocou, inscreva-se para mais contos de justiça familiar e o poder silencioso daqueles que se recusam a ser quebrados. E lembre-se, às vezes a maior força não é revidar, é saber exatamente quando e como deixar a verdade falar por si mesma.